Agora tá aqui a gravação. Ah, pronto, já deu. Ela já saiu. Enfim. Posso? Pronto, Gabriela, pode. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 18. A conclusão. A perfeição da renúncia. Verso 74. Sanjaya disse: assim foi que eu ouvi a conversa entre duas grandes almas, Krishna e Arjuna. E tão maravilhosa é esta mensagem que os pelos do meu corpo estão arrepiados. Verso 75. Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi estas palavras mais confidenciais diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna, quando falava pessoalmente com Arjuna. Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia. Verso 74. Sanjaya disse: assim que ouvi a conversa entre duas grandes almas, Krishna e Arjuna, e tão maravilhosa é esta mensagem que os pelos do meu corpo estão arrepiados. Verso 75. Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi estas palavras mais confidenciais diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna, quando falava pessoalmente com Arjuna. Eu vou ler o sânscrito. Om Sanjaya Uvacha Ityaham Vasudevasya Partasya Chamahatmanaha Samvadam Imam Ashrosam Adbhutam Romaharshanam Vyasa Prasadak Shrutavan Etad Guhyam Aham Param Yogam Yogeshwarat Krishnat Saksat Katayata Svayam. Om Haryana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, nós estamos, assim, na parte final tem mais 4 versos só, né, David, para finalizar a Bhagavad Gita, né? 4 versos, né? Nós fizemos o Jagya, que é o sacrifício da inteligência, como foi dito no verso anterior, né? O Krishna, como Sanjaya, esse personagem, Sanjaya, que reaparece aqui nesse contexto, ele menciona aqui, olha, eu ouvi, não é, essa conversa diretamente, né, pela graça de Vyasa. Vyasa é o mestre espiritual do Sanjaya, né? Diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna. Nós ouvimos essa conversa, essas palavras faladas diretamente pelo Senhor de todo o misticismo, Krishna. E olha que interessante, porque o Sanjaya, vamos colocar aqui uma pergunta aqui, né? Como é que a Bhagavad Gita chegou até nós, se essa foi uma conversa particular entre Krishna e Arjuna? Né? O Arjuna não pediu para o Krishna, me leve até um local onde eu possa ver, né, os demais. Então, Krishna levou a quadriga até uma certa colina e Krishna e Arjuna estavam sozinhos ali, conversando. Então, como é que nós sabemos de toda a conversa, inclusive em detalhes? Como assim? Né? Como é que funciona isso daí? Como é que esse livro chegou até nós? Esse personagem aqui, o Sanjaya, esse personagem, ele
ele é conhecido como, a classe dele, a categoria dele, é chamada de Brigo. Brigo significa um vidente, né? Uma pessoa com poderes paranormais, psíquicos. Ok? O Sanjaya, ele podia... um Brigo, exatamente. O Sanjaya, ele podia ver e ouvir à distância. Tá? Então, como ele fala, pela graça de Vyasa, Vyasadeva, Vyasa é o guru ou mestre espiritual de Sanjaya. E pela graça do mestre espiritual, o Sanjaya adquiriu, né, o poder místico de ver e ouvir à distância. Ele era conhecido por essa capacidade mística dele. Então, quando houve a batalha de Kurukshetra, o rei, chamado Dhritarashtra, requisitou a presença desse, né, místico Sanjaya, para que ele pudesse dar informações acerca do que estava acontecendo no campo de batalha, porque os filhos de Dhritarashtra estavam no campo de batalha. A mãe chamava-se Madri, que era a esposa de Dhritarashtra. Dhritarashtra era o rei. Madri era a esposa do rei. Dhritarashtra era cego. A esposa do rei, para não se posicionar como uma pessoa superior a ele, ela vendou os olhos e voluntariamente ficou cega. Voluntariamente. Então, e a Madri era a mãe. Os filhos dela estavam no campo de batalha. Então, ela, convenceu o rei de trazer o Sanjaya, requisitar o Sanjaya para que ele descrevesse simultaneamente online a situação do campo de batalha. Então, era uma transmissão online, simultânea, do que estava acontecendo. O Sanjaya estava no palácio, junto com o rei, o místico estava no palácio junto com o rei, e Krishna estava no campo de batalha de Kurukshetra, que ficava a algumas dezenas de quilômetros de distância. Tá? E o Sanjaya estava no palácio. E através de suas habilidades psíquicas ou mediúnicas, o Sanjaya, então, podia ver o que estava acontecendo e também podia ouvir. E nesse caso, Krishna, o senhor dos místicos, veja que Sanjaya é um místico, mediúnico, psíquico, poderes paranormais. E ele se refere a Krishna como o mestre senhor de todo o misticismo. Então, uma pessoa autorizada, com capacidades diferenciadas, atribuindo à pessoa Krishna uma categoria de superioridade. Então, quando nós falamos da superioridade de Krishna, não é o grito da torcida. Não é porque nós queremos que seja assim. Tem muitas referências apontando para esse fato. Então, tem uma certa consistência nessa afirmação. O próprio Sanjaya está afirmando isso. A Bhagavad Gita é um livro conhecido no mundo inteiro e é um livro psicografado. É um livro psicografado. Tá? Os escribas foram chamados, eles estavam no palácio e escrevendo tudo o que o Sanjaya dizia simultaneamente. Então, foi assim que o livro foi registrado, foi assim que o livro chegou até nós. Então, o livro, a Bhagavad Gita, é uma psicografia feita por transmissão online pelo Sanjaya para o rei Dhritarashtra e a sua esposa, ambos cegos, para que eles soubessem o que estava acontecendo no campo de batalha. Enquanto isso, os escribas da corte registravam simultaneamente as informações. Assim é que a Bhagavad Gita chegou até nós. Por registros dessa forma. Então, o Sanjaya, através dessa habilidade mediúnica que ele tinha, ele teve a autorização, porque era uma conversa particular,
da pessoa suprema. O Sanjaya poderia não também conseguir ter acesso, mas ele foi autorizado a ter acesso à conversa para que a conversa fosse registrada para o benefício da posteridade. Qual a posteridade? Você, eu, nós, aqui nesse momento. Então, Sanjaya podia ver Krishna, e ao ver Krishna, ele, enquanto místico, bastante elaborado, vendo Krishna, o senhor de todo o misticismo, se sentia como? Em êxtase, elevado, os pelos do corpo dele se arrepiavam, em sintomas de êxtase, de gratidão profunda e de apreciação daquele momento mágico, único que ele estava tendo de ver diretamente a pessoa suprema, o mestre de todos os místicos. E ouvindo a pessoa suprema, ouvindo as orientações de Krishna, produzindo enaltecimento, purificação, elevação, libertação absoluta para o Sanjaya. Então, como ele se sentia elevado, enlevado, extasiado, feliz, cheio de gratidão, imensamente feliz. E nesse momento de imensidão de felicidade dele, o que ele faz? Ele não atribui a si mesmo as glórias. Ele não atribui eu porque sou místico, não. Ele não faz isso. Ele agradece ao mestre dele. Como aquela menina que a gente viu aqui no filme, no vídeo, né? Ela se formou como médica e ao invés de ela ensoberbecer-se com o seu status de importância entre os amigos e pessoas, etc., que normalmente as pessoas fazem, ela foi no campo, no local de trabalho do pai, com uma placa para honrar o pai pelo esforço que o pai fez para que ela conseguisse se formar na faculdade de medicina como médica. Então, ela foi, assim, a atitude dela de humildade, de gratidão, só fez o título dela como médica se tornar ainda mais belo e autêntico. Não diminuiu ela, aumentou a condição dela. Semelhantemente, o Sanjaya, embora seja um místico, mediúnico, com poderes sobrenaturais, ele não se adora a si mesmo como eu sendo um ser. Ele transmite, ele transfere essa responsabilidade ao mestre dele. Pela graça de Vyasa, ou pela graça, pela compaixão, pela misericórdia do meu mestre, eu pude ver, pude ouvir. Vim, vi, falei. Pela graça do mestre espiritual. Então, essa humildade, essa gratidão prática, ela demonstra a altivez no sentido de dignidade da pessoa. Tá? Então, essa postura, nós que somos, ou que assumimos a responsabilidade, ou a posição de representarmos os mestres anteriores, é a nossa postura natural. Porque todo o conhecimento que nós temos se deve à graça do mestre anterior. Se deve à graça do mestre espiritual. Nós não somos autodidatas, não existem autodidatas. Qualquer pessoa que diz que é um autodidata é uma pessoa ignorante. Tudo que nós aprendemos já foi falado por alguém anterior. Ah, mas eu aprendi sozinho. Tá. Você aprendeu a ler sozinho? Você aprendeu a falar sozinho? Você aprendeu a comer sozinho? Você aprendeu a cuidar de si mesmo sozinho? Você nunca leu nenhum livro. Livros são escritos por outras pessoas. Não existe pessoa autodidata. Existem pessoas arrogantes, ignorantes, pretensiosas. Isso sim. Você pode aprender os conhecimentos dos demais sozinho. Isso é possível. Mas autodidata é uma palavra que ela é incompleta no sentido pragmático do termo. Ela funciona para demonstrar que você foi lá, pegou os elementos disponíveis e montou sozinho. Mas os elementos já estavam lá. Foi feito por alguém. Então, já muda o contexto. Não é uma palavra que define a realidade absoluta. O Sanjaya era um místico.
bem elaborado. Mas ele admitiu que é devido à graça do mestre espiritual que ele recebe o poder de poder ter acesso. Então nós recebemos o poder porque nós estamos vendo Krishna, nós estamos ouvindo Krishna, e tudo isso nós estamos fazendo online, pegando uma carona, né? No poder místico do Sanjaya, porque através do Sanjaya nós podemos ver Krishna, nós podemos ouvir Krishna. E nós estamos vendo Krishna, nós estamos ouvindo Krishna como? Pela graça de Sanjaya, que registrou essa conversa, que se preocupou em observar com atenção os detalhes e que no final glorifica Krishna como o mestre supremo de todos os místicos. Ele transfere para Krishna a responsabilidade do poder místico e transfere para o mestre espiritual a autoridade do poder que está com ele, o conhecimento que está com ele. Isso diminui o Sanjaya? Muito pelo contrário. O torna ainda mais autêntico, glorioso e adorável. Tá? Então, é muito importante que nós, para finalizar aqui a minha fala, que a gente tenha na nossa pauta a compreensão de que o conhecimento que nós aprendemos pela graça dos mestres anteriores, e nós temos uma responsabilidade moral, de gratidão, para com todos esses guardiões da sabedoria védica, do conhecimento superior, que, permitiu com que esse conhecimento chegasse até nós hoje em dia e nos ajudasse a, arrumar a nossa cabeça. É para isso que a Bhagavad Gita foi falada, para arrumar a cabeça do Arjuna. Ah, mas o Arjuna foi de 5.000 anos atrás. Hoje em dia já não tem mais esses problemas. Pois é, né? Então, funcionou para o Arjuna, funciona para a gente também. Tá bem? Muito bem. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.